Será que no mundo onde muita coisa é medida em valor de mercado, o amor também pode se tornar um produto? Essa é uma das questões que a gente pode extrair do novo filme da Celine Song, que vai permitir que a gente reflita um pouco sobre quais os contornos que o namoro, o casamento, o amor, as parcerias amorosas adquirem em um mundo cada vez mais materialista. E aí a gente pode pensar até nessa objetificação e categorização dos sujeitos em busca de um par ideal, e que é uma categorização que vai descartar tudo que não caiba dentro desse ideal, inclusive o próprio amor, numa esfera mais da contingência ou do acaso, do encontro ali que acontece mais espontaneamente, e não por categorizações do modo como você quer encontrar, né, a pessoa amada. E que me leva a outra pergunta, que é qual o valor que as conexões humanas e o amor têm dentro desse contexto. Então, esse novo filme da Celine Song, pelo menos para mim, provocou muitas reflexões. Oi, gente, hoje a nossa conversa é sobre Amores Materialistas, filme escrito e dirigido pela Celine Song e que já está em cartaz nos cinemas do Brasil. Esse é o segundo trabalho da diretora, o primeiro foi Vidas Passadas, que é um filme que eu adoro. Eu gosto muito do estilo de direção da Celine Song, porque eu acho que ele está mais atento e sensível às complexidades humanas, às decisões, aos desejos, e isso em Vidas Passadas é tratado de uma maneira mais densa, mas em Amores Materialistas isso também está presente. Porque eu acho que a Celine Song tem esse olhar atento e clínico às realidades do mundo e ela consegue singularizar isso por meio dos personagens que ela cria. E Amores Materialistas pode ter até esse semblante de comédia romântica, dessa casamenteira, dessa história que envolve esse triângulo amoroso, mas quando você entra na história, você vê que é outra coisa que está em jogo ali. E uma outra coisa que eu gosto muito do olhar da Celine Song é porque ele não faz esse juízo de valor. Eu acho que ele realmente indaga a realidade, ele tenta pesquisar por meio dos personagens e, no caso desse filme, questionar o materialismo como um reflexo do sistema em que a gente vive. Em Amores Materialistas, Lúcia é uma casamenteira moderna que trabalha numa agência de luxo especializada em encontrar o par ideal. Mas, quando seu ex reaparece e ela acaba de conhecer um homem aparentemente perfeito, ela se vê dividida entre a segurança financeira e um afeto, que apesar de construído na escassez, é valioso. E esse é um filme que explora muito a questão das aparências. Inclusive, a primeira aparição da Lucy no filme é diante de um espelho, quando ela está se arrumando, e também a maneira como os clientes dela são retratados no filme é por essa via. Então, quando eles estão descrevendo o que eles esperam de um par ideal, é muito esse emprego ideal, esse salário ideal, a altura ideal. Se for 5 centímetros mais baixo, já não serve. E é nesse contexto que a Lucy vai conhecer o Harry e vai se reencontrar com o seu ex-namorado, que é o John. E aí a gente já pode pensar aqui 3 categorias para esses personagens, que é o da Lucy, essa casamenteira e vista até como uma mulher solitária e até fria, pela maneira como ela lida com os relacionamentos, já que isso para ela é um negócio também. Se ela tenta uma combinação de um cliente com o outro e isso não dá certo, ela vai partir para uma outra opção, pensando isso friamente. E aí tem o Harry, que é irmão do noivo da cliente da Lucy, inclusive foi ela que arranjou esse casamento, e é assim também que ela vai conhecê-lo, no casamento dessa cliente. E o Harry, ele representa esse ideal de perfeição, é o que eles chamam de unicórnio, que é uma fantasia quase impossível, um homem impossível. Ele é rico, ele é bem-sucedido, ele é educado, ele é bem aparecido, e isso coloca ele num valor alto de mercado também. Ou seja, ele é o homem ideal segundo critérios quase empresariais. E aí a gente tem o John, que é o ex-namorado da Lucy. Ele é um ator e também um artista sonhador, mas quebrado financeiramente. A Lucy vai reencontrar com ele no casamento, onde ele está trabalhando como garçom para poder juntar uma grana, porque ele vai estar numa peça de teatro e precisa também desse suporte financeiro que ele não tem disponível. Inclusive, uma das razões pelas quais a Lucy terminou com ele no passado foi justamente pela questão financeira, e que já aponta esse dilema: de um lado, esse homem bem-sucedido, rico,
que pode se interessar pela Lucy, e do outro, um homem que ela tem afeto, mas que é um homem que não tem grana e que é uma coisa importante para ela. E dentro desse contexto, eu acho muito interessante como a Celine Song vai trabalhar os espaços físicos que esses personagens estão. O Harry, por exemplo, ele mora num apartamento grande, espaçoso, e que eu penso que representa muito dessa estabilidade financeira dele. Já o John, ele divide uma república super caótica. Inclusive, tem um momento em que ele olha para um espelho desses espelhos de armário de banheiro tradicionais. Ele tenta fechar a porta e a porta volta nele várias vezes, como se esse gesto tentasse jogar na cara dele esse lugar que ele ainda está, que é um lugar que ele mora desde que ele conhece a Lucy. Eles já terminaram, pelo que a gente entende no filme, há bastante tempo. E ele ainda não conseguiu sair desse lugar e dessa posição, né, de uma certa escassez financeira. A presença desses dois homens vai representar então para a Lucy um dilema por desejo de afeto versus um dilema por estabilidade econômica. Porque o Harry, embora ele seja esse unicórnio, esse homem ideal de perfeição, a gente percebe que quando ele está com a Lucy falta alguma coisa. Parece muito mais uma transação comercial do que necessariamente um relacionamento amoroso, que é diferente do que ela tem com o John, que envolve cuidado, intimidade, mas não tem grana. Tem até um momento que ela vai com o Harry no teatro para ver a peça do John e que depois o Harry vai cumprimentar o John e vai dizer assim: "Ah, mas nossa, como que você decorou todas aquelas falas?" Porque esse é um homem de finanças, de números e não de palavras. E até quando a Lucy se vê diante de um dilema no trabalho, é o John que ela vai procurar e não o Harry. Então tem isso. E aí eu penso que essa narrativa de amores materialistas, a construção desses três personagens e até o modo como esse triângulo amoroso é pensado, ele vai também trazer essa questão, né? Quais são os caminhos para o amor e para os relacionamentos em uma sociedade materialista? E eu penso que o filme ele vai trazer muito mais questionamentos do que respostas. Eu acho que isso, inclusive, é um traço da Celine Song também, deixar o filme um pouco em aberto para que a gente possa pensar sobre ele. E é um olhar que, como eu já falei anteriormente, não julga esse tipo de atitude, seja ela materialista, interessada no dinheiro, em bens materiais, como a Lucy é. Ela é uma materialista assumida e o filme vai trazer isso de uma maneira bastante honesta e que, como eu disse, não tem esse olhar de julgamento. Então, Amores Materialistas não propõe uma lição de moral e nem condena a busca por conforto, o que eu penso que reforça ainda mais o olhar clínico e atento da Celine Song. E eu penso que isso vai tornar a decisão final da Lucy ainda menos romântica e mais humana. Até porque eu acho que o filme, apesar dele ter um desfecho dessa decisão da personagem no final, ele também deixa o caminho meio em aberto. Até porque a gente está lidando com um ser humano que é complexo e que pode mudar de ideia em algum momento da vida. Então ela não escolhe um final, ela escolhe um caminho possível. Bom, essas foram as minhas reflexões sobre Amores Materialistas, um filme que eu gostei bastante. E quem já tiver assistido ao filme ou for assistir, quiser deixar algum comentário aqui também. E também aproveito para convidar quem ainda não é inscrito no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até um próximo vídeo, até uma próxima oportunidade. Um abraço!